Bom, assuntos políticos do cotidiano não, não costumam ser o foco do canal aqui, porém esse evento específico, a princípio, pode ter uma correlação, ainda que indireta, com a temática abordada aqui pelo canal, que é a questão da economia baseada em recursos. Afinal, a redução progressiva, gradual e progressiva da jornada de trabalho pode ser um caminho viável aí para uma futura sociedade pós-trabalho, onde as atividades laborais não sejam imposições econômicas de uma luta individual pela sobrevivência, mas uma contribuição voluntária para a manutenção de um ecossistema social projetado para atender às necessidades de todos, certo? Eu primeiro quero dizer que, apesar de eu super apoiar essa iniciativa enfim, ver isso como um, um grande avanço aí para a atual conjuntura em que vivemos, mas eu lamento dizer que eu não sou muito otimista de que isso realmente será aprovado. Talvez, na melhor das hipóteses, e seja aprovado aí o fim da escala 6 por 1, né? Até porque a própria ênfase nessa, nesse aspecto da exploração, ela já meio que enviesa a pauta para redução a esse aspecto, certo? Então, a redução da jornada de trabalho provavelmente será tragada nas negociações para a viabilização da PEC, certo? Mas aqui, pra, apenas para bem da discussão aqui, vamos supor, vamos para o mundo ideal, vamos imaginar que a PEC seja aprovada da maneira como ela inicialmente está proposta e a jornada de trabalho seja reduzida para 32 horas semanais, limitadas a 8 horas diárias de expediente. Ou seja, há eu falo 32 porque a PEC pressupõe 30 prescreve 36, né, mas ela faz um cálculo errado, né, porque ela limita a 4 dias da semana, 8 horas por dia, e isso dá 32 horas, certo? Então vamos supor que a PEC fosse aprovada para 4 dias por semana, 8 horas diárias, e portanto somadas 32 horas semanais. Algumas objeções, e eu estou fazendo esse exercício de otimismo aqui, apenas para abordar algumas das objeções impostas pelo senhorio da Casa Grande, que é como a elite, que é como a classe empresarial como um todo nessa sociedade deve ser vista e deve ser tratada. Eles são os senhores da Casa Grande, nós, trabalhadores, somos a senzala, porque a própria denominação de trabalhador, a própria classificação social como classe trabalhadora, é uma forma de racismo, certo? A sociedade de classes é, em essência, uma sociedade racista, certo? E trabalhadores é apenas um eufemismo para escravos, porque enquanto a sociedade for dividida em classes, entre aqueles que trabalham e aqueles que se assenhoreiam desse trabalho alheio, é uma sociedade escravocrata, é uma sociedade de escravos, certo? Então, é dessa maneira que
a questão deve ser tratada. Mas vamos às objeções, né? Uma das primeiras objeções alegadas pelos senhores da Casa Grande aí, é que isso gerará inflação, porque os empresários, ao terem que reduzir a jornada de trabalho e, portanto, contratarem mais pessoal, mais pessoas para dar conta da mesma produção, né? Então, ao terem que fazer isso, esses empresários repassarão essa oneração da folha de pagamento, ou seja, esse custo da força de trabalho para o consumidor final, certo? Então, isso, alegam eles, vai gerar a inflação. Pode ser até que os empresários realmente façam isso, e eles provavelmente farão, certo? Que, como eu estou dizendo aqui, eles são os senhores da Casa Grande, certo? E os escravos são sua propriedade, não há qualquer consideração dos trabalhadores como indivíduos, como seres humanos, como pessoas, como seres sencientes que têm uma vida pessoal para viver, certo? Eles existem para servir aos senhores da Casa Grande e produzir lucro, certo? Então, eles nos veem realmente como a sua propriedade, né? Então, provavelmente eles farão isso, né? Mas se eles fazem isso é por uma decisão deliberada, certo? Não é porque uma redução da sua margem de lucro implique ou signifique prejuízo, certo? Não é que eles vão ter prejuízo, eles vão reduzir a margem de lucro e eles não admitem reduzir a sua margem de lucro, porque evidentemente redução da margem de lucro implica redistribuição de renda, certo? E os senhores da Casa Grande não estão nada a fim de permitir que os seus escravos usufruam de uma parte da produção da fazenda maior do que aquela estritamente necessária para a sua reprodução, para a sua própria reprodução, para a sua própria sobrevivência na sociedade, certo? Porém, como eu digo, essa não há uma justificativa técnica. Por motivos técnicos, isso não geraria inflação alguma, certo? Tecnicamente não haveria nenhum motivo para inflação. Primeiro porque há uma concepção equivocada e agora isso a meu ver, né? Há uma concepção equivocada tanto da economia liberal, né? Tanto da economia neoliberal e mesmo da economia keynesiana, como da própria economia marxista em relação ao, ao que é o dinheiro, ao que é a moeda, ao que é, enfim, ao que é o sistema monetário em si. Porque a inflação não é a desvalorização da moeda, como todas essas correntes acreditam, certo? A inflação, não existe nada como valor na produção capitalista, certo? Não existe valor, é uma ideia, é um conceito completamente abstrato e que não pode ser verificado nem mensurado em nenhum aspecto da realidade física, certo? A inflação é um fenômeno da própria mecânica monetária, certo? Da própria forma como o dinheiro é criado. Ou seja, por meio do processo
da dívida, né? O dinheiro é criado por meio da dívida, né? E então ele é criado pela elite financeira por meio da dívida, pela classe dominante financeira, é repassado na forma de crédito à classe empresarial, né? E à classe, enfim, a classe empresarial, industrial e, enfim, os proprietários aí dos chamados meios de produção, né? E desses é distribuído para a classe consumidora, né? Por meio de salários e, e rendas dos chamados trabalhadores, né? Apenas para retornar se concentrando via esses empresários e industriais e proprietários do meio de produção até se acumular novamente no topo, certo? Já tem vídeo aqui no canal explicando isso e tal, né? Tem muitos outros autores que vão, de certa forma, ainda que indiretamente, trabalhar com essa ideia, por exemplo, como o próprio David Graeber, na sua obra Dívida, os primeiros 5.000 anos, e, enfim, né? Ou o movimento Zeitgeist, o Projeto Vênus, enfim, outras organizações e outros movimentos aí, né, já abordam essa questão do dinheiro criado por meio da dívida, né, do dinheiro como dívida. Não havendo, portanto, nada como valor, certo? Não existe valor na economia. Isso é uma ilusão, isso é uma fantasia, né? Isso é um delírio, é apenas um conceito abstrato, completamente descolado da realidade. O que existe é um mecanismo do processo de criação monetária. E é por isso que o fato de pagar mais para os trabalhadores por uma jornada reduzida de expediente, de trabalho, não implica, né, não implica no mecanismo de no mecanismo inflacionário, de geração da inflação. O que acontece, como a inflação se dá, não é inclusive por meio da demanda, né? A inflação ela não é um fenômeno da demanda, né? Da demanda por bens e serviços, mas é um fenômeno da própria demanda monetária, certo? É um problema estrutural da criação monetária, certo? Então, o que acontece, como já expliquei aqui, o, o dinheiro, a moeda, o crédito, né? Eles são criados no topo da classe dominante pela elite financeira, né? Repassados aos proprietários dos meios de produção na forma de crédito, certo? Distribuídos na base consumidora para, através desse consumo, retornarem de novo se concentrando a partir dos comerciantes e proprietários dos meios de produção até retornar a sua acumulação definitiva no topo. Então você veja que é um processo, o processo de criação da moeda é um processo cíclico, ou seja, é um ciclo que se fecha. Ele começa sendo criado numa certa quantia e se expande à medida que circula e retorna para o topo da pirâmide. O que acontece é o seguinte: à medida que esse ciclo vai se repetindo, se reproduzindo, a circulação dessa base monetária mediante consumo de produtos e serviços, mediante o consumo de bens
em geral, né? Essa circulação ela tende a ficar cada vez mais acelerada à medida que a concentração e a acumulação aumentam no topo, né? Porque a demanda pelo, pelo produto da dívida, que é o dinheiro, né? Que é o próprio sistema monetário em si, né? Que é a moeda, essa demanda pelo retorno cumulativo dessa moeda, ela começa conforme a concentração e a acumulação aumentam, ela começa a demanda em si desse retorno, por esse retorno, começa a se expandir e acelerar a circulação na base. Explicando de uma forma mais didática aqui, né? Se eu distribuo vales para os meus escravos, para que eles gastem entre si e gastando entre si retorne essa base para que eu a acumule e torne a distribuí-la para tornar a acumular de novo, né? Então, se eu faço isso e a minha demanda consiste em reaver esse dinheiro, essa base monetária, em um período cada vez mais curto, o que significa é que esse dinheiro terá que passar cada vez menos tempo em mais mãos, certo? Então as pessoas terão que circular esse dinheiro cada vez mais rápido para retornar ao topo, certo? As pessoas na base, os chamados consumidores, terão que circular esse dinheiro de forma cada vez mais acelerada. E é isso que é o processo inflacionário, é isso que é a inflação. Então, a inflação é um produto da concentração e acumulação de renda, que é o objetivo estrutural do capitalismo. É concentrar e acumular riqueza. Riqueza que também é um termo abstrato e, enfim, acumular dinheiro, sabe? Tudo se resume a isso. E o dinheiro é poder na sociedade capitalista, certo? Então, essa conversa de que por processos autônomos a oneração da folha de pagamento pela força de trabalho vai gerar inflação, essa é uma falácia absoluta, certo? Isso aí não procede. Uma outra coisa que vem sendo alegada pelos senhores da Casa Grande é que os salários e a jornada de trabalho, os salários são baixos e a jornada de trabalho no Brasil é extensa porque a produtividade dos trabalhadores é baixa, certo? Essa é mais uma falácia e essa é muito fácil de refutar e desfazer pelo seguinte, porque a chamada produtividade não é a produtividade não é a chamada produtividade operacional, tá? Se fosse isso, não haveria. Qual é o problema de você ter que contratar mais pessoas, certo? O problema não é a produtividade é monetária. A produtividade no capitalismo é a produtividade monetária. E a produtividade, a dita produtividade monetária, não é determinada pelo custo da folha de pagamento ou pelo que uma hora de trabalho é capaz de produzir. A produtividade é determinada pela demanda, certo? Então, o que uma empresa vai produzir é aquilo que a demanda monetária exige que ela produza, certo? Então, se ela tem uma demanda grande, ela vai contratar mais funcionários, certo?
Se a demanda é reduzida, ela vai reduzir o quadro de funcionários. Isso independente do, da jornada de trabalho, independente da duração da jornada. Então essa é uma falácia estúpida que, sabe, tem que ter tem que ser muito nonsense, ter muita cara de pau, muita falta de vergonha na cara para falar uma idiotice, uma estupidez como essa, certo? Produtividade é determinado pela demanda e não pela produção individual, certo? Até porque a produção numa linha de produção ou enfim, a produção operacional de uma empresa, ela não é calculada individualmente por cada funcionário, mas sim pelo conjunto dos funcionários, certo? Então isso é uma estupidez, uma falta de vergonha na cara desses senhores da senzala. E é isso, é assim que eu chamo, é assim que todos nós devemos chamar os ditos empresários. São senhores da senzala e nós somos senhores da casa grande e nós somos a senzala, os escravos, certo? Se nós começarmos a dar às coisas o nome que elas realmente têm e pararmos com esses eufemismos, certo? As coisas vão, a rebelião fica muito mais eminente, certo? Mas enquanto nós aceitarmos esses eufemismos, né, e nos intitularmos como classe trabalhadora e não como escravos que de fato somos, fica muito light, né, a manutenção dessa estrutura nojenta em que vivemos, certo? Então eu acho que eu nem não vou abordar mais porque vou parar por aqui porque eu estou gravando esse vídeo agora, já são 11h40. Eu estou bem cansado já, eu estou no final do meu expediente de trabalho, que, aliás, meu expediente fora do expediente na empresa, né? Então eu vou fechar o vídeo com mais essa abordagem, né? Mais essa questão aí. A maioria dos trabalhadores, né? A maioria de nós escravos, não trabalha apenas num emprego, não trabalha apenas na empresa durante aquele expediente de 8 horas. A maioria de nós escravos, quando chega em casa, ainda tem afazeres dentro da sua própria casa, né? A maioria dos escravos, né, ditos trabalhadores, né, tem que consertar o próprio carro, tem que consertar a própria pia, tem que rebocar as paredes da própria casa, tem que, enfim, tem que fazer praticamente tudo, porque a maioria dos escravos, embora venda a sua mão de obra para os senhores da casa grande, ela mesma entre si, né, os escravos entre si não têm condições, a maioria deles não tem condições para pagar uns pelos serviços dos outros, né? Então aquela ideologia de merda do trocas voluntárias dos ditos libertários, sabe? Se fosse real, né? Então todo aquele que trabalha também teria condições de pagar outro para trabalhar para si, e a maioria não tem, certo? A maioria acaba sendo obrigada a usar suas raras horas de folga, suas poucas horas de folga para para trabalhar nos seus trabalhar para si mesmo e fazer os próprios reparos enfim, fazer aquilo que os senhores da casa grande, por exemplo, podem se dar ao luxo de pagar outros para fazer, certo? A classe escrava não tem como fazer isso, né? Então realmente é nojento quando você se depara com os discursos e as alegações desse senhorio da Casa Grande para não conceder qualquer
qualquer fôlego, né, extra para os seus escravos da senzala, certo? Então é, eu hoje que é feriado, por exemplo, eu passei o dia todo trabalhando aqui na minha oficina, que é uma massa falida que eu tenho que administrar, certo? Então durante alguns anos aí eu montei um pequeno negócio, uma oficina e tentei, enfim, e não deu certo e o que sobrou foram apenas trabalhos a fazer, certo? A remuneração por esses trabalhos foi consumida já há muito tempo, porque os orçamentos eram absurdamente ridículos, não pagavam pelo enfim, não pagavam pela prestação do serviço, né? E eu acabava tendo que pegar um serviço para cobrir o outro, e uns para cobrir o outro, e deixando um que já não tinha mais dinheiro, e pegando o outro para conseguir dinheiro para dar conta. Daquele, quando eu vi, eu estava num buraco sem fundo, né? E acabei endividado e com uma massa falida enorme aí. Então agora, além de dar o expediente na empresa pela CLT e ter que me sujeitar a essa escravidão lá fora, eu ainda sou escravo aqui dentro, onde eu tentei montar o negócio e, né, essa é uma parte que os libertários, os vagabundos da ideologia neoliberal, eles não consideram, né? Que um pequeno empresário, né, um pequeno empreendedor, como eles gostam de chamar quando tenta um negócio e se dá mal e tem que arcar com dívidas referentes a esse negócio, né, e acaba tendo que trabalhar em outro emprego para cobrir as dívidas acumuladas no próprio negócio falido, né, isso para eles é eficiência de mercado, é o mercado selecionando aqueles que melhor atendem, né? Então, um orçamento inadequado, um orçamento que não corresponde ao valor do serviço prestado, para eles é, é eficiência de mercado, é o menor custo para o consumidor, né? Então, eles nunca enxergam o outro lado da moeda, né? Aí não é que eles não enxergam, na verdade eles enxergam, só que tudo isso é uma falsidade, uma hipocrisia. Como eu disse, são os senhores da Casa Grande controlando os escravos por meio dos seus capitães do mato, que são os propagadores dessa ideologia neoliberal e dessa ideologia monetária e capitalista e toda essa nojeira, essa podridão aí que é o sistema mercantil monetário, certo? Então eu já vou parar porque eu já estou cansado, estou exausto aqui, tenho que tomar banho, tenho que jantar ainda e dormir para amanhã cedo estar de novo aqui, né, no batente aqui. Esse é o meu descanso semanal, esse é o meu feriado, né? E para os senhores da Casa Grande, eu querer a redução da jornada de trabalho é demais, é um absurdo. Então é isso aí, você que é escravo assim como eu, né? Lute sim para que essa essa causa seja aprovada, essa PEC seja aprovada. Mas eu mais uma vez eu reitero que eu não tenho muita esperança não, porque não existe classe trabalhadora e classe proprietária. O que existiu e desde sempre continua existindo é senhorio e escravo, certo? Então, os senhores da Casa Grande e os senhores e os escravos na senzala. E entre esses dois, os capitães do mato, que são a classe média. Certo? Então, é isso aí. Uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde, dependendo da hora que você estiver vendo isso aqui. E falou e até a próxima aí. Valeu.